Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo, no qual eu tenho aqui a pretensão de mostrar para vocês, como consultar fontes de informação para a gente poder verificar se algum texto que a gente esteja lendo é confiável ou não, certo? É uma habilidade importantíssima de se desenvolver para você não ficar à mercê de alguém que simplesmente está falando aquilo que quer e espere que você acredite. Não, a gente pode desenvolver uma habilidade de falar, tá, mas peraí, de onde você está tirando isso que você está falando, né? Ou de algum texto na internet, falar, tá, mas de onde que veio esse texto? Será que é verdade ou não? Enfim, nós vamos aplicar isso aqui num texto da Wikipédia, né, a respeito de Santo Alberto Magno, né, que está relacionado ao trabalho que nós estamos fazendo no colégio atualmente, certo? Então vamos colocar aqui, ó, na pesquisa, Santo Alberto Magno, tá? Já estava ali pesquisado. Epa, o negócio acabou no indo. Tá, então Santo Alberto Magno, tá aqui ó, a página na Wikipédia, né? E, enfim, aqui temos um grande texto, né? Grande não, mas razoável, né? Não é pouquíssima coisa. E aí vem a questão, né? Como que eu sei que isso tudo aqui que está sendo dito, né, é verdadeiro, é confiável, pelo menos, né? Um adendo que eu já faço antes, há muitos anos atrás, né? Inclusive na minha época de estudante no ensino fundamental, inclusive, né? Isso foi lá em 2015, a Wikipédia não era um site confiável, não, tá? E os próprios professores ensinavam os alunos a não consultarem nesse site, porque ele tem redação livre, né? Qualquer um pode alterar. Não sei como está hoje em dia, talvez ainda tenha isso, mas atualmente, pelo menos, a Wikipédia está sendo razoavelmente confiável, né? Não sei se citam em trabalhos acadêmicos assim, mas uma qualidade tem. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Se você pega e vem aqui no final, os textos da Wikipédia, muitos deles, né, colocam um monte de referências boas para a gente poder consultar. Esse texto aqui tem 28, né? E, enfim, todo texto, né, todo bom texto, né, que tenha uma pretensão de se demonstrar algo confiável, né, que esteja querendo demonstrar uma verdade ali, né, ele vai colocar as referências, né, para, bom, se alguém desconfiar dele, é aqui onde eu tirei essas informações, né, você pode ver por si mesmo, né, não precisa acreditar em mim, na minha palavra, né, porque eu tirei isso de outro lugar. Então, as referências é o que a gente sempre tem que consultar, caso você queira verificar o que você está lendo ali, né? Então, se um texto não cita referência, você já fica, tá, ok, você vai ter que tentar verificar a qualidade por algum outro meio, e o que fica difícil. Mas, enfim, o fato do texto citar as referências dele já basta? Não. Né? Por quê? Porque algum autor pode estar usando referências ruins, tá? E podendo ser até meios manipuladores, né? Então a gente tem que saber de onde está vindo essas informações, né? Então eu queria mostrar um pouco isso para vocês, né? A partir desse texto aqui do Santo Alberto Magno, a gente tem algumas referências e eu quero mostrar algumas dicas, né? E para a gente poder ver como consultar as fontes, né? Então essa primeira aqui, ela tem o título ó, The Life and Works of Saint Albert the Great, né? Então é um título. Antes desse título tem o nome do autor, né? James A. Isso aqui parece ser alemão, não sei pronunciar esse negócio. E aqui tem uma outra parte assim, escrita assim, ó, in, aí o nome do mesmo autor, Albertus Magnus and the Science, Commemorative Essays. E tem um ISBN, tá? Gente, ISBN, tá? É um código internacional para fazer identificação de livros, tá? Então isso aqui provavelmente é um livro. Então, se você tem dúvida, né, o que é essa referência, você pode pegar ela inteira, dar um Ctrl C, né, e pesquisar na internet. Provavelmente você vai encontrar o que é essa fonte, né? E no caso, se trata de um livro, tá? E tem até aqui nesse site do Internet Archive, a gente tem para consulta essa fonte, tá? Não é só um livro, na verdade é uma coletânea de ensaios, né? E provavelmente isso aqui é de uma instituição acadêmica, né, que reuniu textos. A gente pode ver isso na própria referência. Vejam que depois desse título aqui, né, esse primeiro título se refere a uma das partes que está dentro da obra inteira aqui, que é uma coletânea, né, de ensaios. E aqui depois vem essa parte aqui, Studies and Texts, 49, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, tá? Então, o que isso aqui provavelmente significa? Esse Studies and Texts,
acho que se refere a alguma série de publicações do lugar que está fazendo que publicou esse texto, né? Como você sabe, professor, disso aqui? É um pouco meio que de costume e experiência que eu tenho. Tá? Mas se você não tem ideia de como fazer isso, procura nomes de editoras, né? Ou do lugar, assim, né? Um instituto, a academia, né? Que publicou esse negócio, ou editora. Aqui a gente tem essa informação, ó, Toronto, que é se não me engano, acho que é uma cidade lá do Canadá, certo? Né? Pontifical Institute of Medieval Studies, né? Ou seja, o estudo Pontifício de Estudos Medievais. Então, você pode pegar isso aqui, ó, copiar e pesquisar, mas o que é isso, né? Que instituição é essa? E aí uma rápida pesquisa no Google aqui vai dar uma informação pra gente, ó. No caso está em inglês, deixa eu colocar eu vou fazer uma tradução direta aqui mesmo, ó. Então, o Instituto Pontifício de Estudos Medievais, tá? É o instituto pioneiro ou melhor, líder em pesquisas em Toronto, dedicado ao estudo avançado da Idade Média, né? Aí aqui ele está colocando o endereço, localizado em tal lugar, tal, né? Fundado em 1929, né? Como Instituto de Medieval, quer dizer, né? Como Instituto de Estudos Medieval, na Faculdade de São Michael. Não sei exatamente, é Michael, né, em inglês, assim, não sei qual seria a tradução correta em português, certo? Aqui na Universidade de Toronto, ou seja, é uma faculdade que está dentro da Universidade de Toronto, lá no Canadá, certo? Ou seja, esse instituto aqui que publicou essa coisa não é brincadeira, é uma coisa que é respeitável mesmo. Então, se esse texto foi para lá, é algo que merece respeito. Então, esse texto aqui que está no Wikipedia está citando uma fonte bem razoável, tá bem respeitável esse negócio aqui. Então, a gente pode confiar que pelo menos uma coisa foi feita bem aqui, tudo bem? Bom, pessoal, vamos fazer mais um exemplo aqui, então, pegar mais uma fonte que tem aqui e verificar, né, se ela é confiável ou não. Então, ó, vamos fazer essa quadra de número 7, tá? O título da obra é St. Albertus Magnus. E aqui está falando In the Catholic Encyclopedia, ou seja, esse texto cujo nome é Santo Alberto Magno está dentro dessa obra chamada Enciclopédia Católica. Né? Já digo de antemão, esse aqui é um trabalho muito, muito confiável, tá? Mas vamos ver, né? Se eu não sei a princípio, então eu vou tentar correr atrás de ver. Né? Então vamos pegar aqui, ó, The Catholic Encyclopedia, e a gente vai pesquisar esse negócio aqui no Google. No meu caso aqui não é Google, né? É a pesquisa do Brave. Mas enfim. Então, ó, a Enciclopédia Católica, né, publicada pela companhia Robert Appleton, na cidade de Nova York, né, é um trabalho de referência, né, em língua inglesa, que é sobre a Constituição, doutrina, disciplina e história da Igreja Católica. Ela foi projetada para fornecer informações de autoridade, né, a partir da perspectiva católica, abrangindo quase que todo o trabalho intelectual e profissional, na verdade todas as pesquisas intelectuais e profissionais envolvendo católicos. Tá? A enciclopédia foi publicada em 15 volumes entre 1907 e 1912, né? Seguida por um índice, né, um índice mestre aqui, né, tipo, seria uma parte da obra que está citando tudo que existe nos livros que foram sendo publicados. Né? E depois, em 1914, né, volumes complementares em 1922. Na verdade, 1922 é dos volumes, 1914 é do índice. Tá? E também ela foi continuando sendo reeditada, né, entre 1950 e 58. Tá? O projeto foi iniciado em 1905 sobre a liderança editorial de Charles G. Haberman, Edward Pace, Condé Palin, acho que é em francês que pronuncia, né? Thomas Sheehan e John Wine, SJ. Esse aqui é um padre jesuíta, né? Alguém da Sociedade de Jesus, que também trabalharam como diretores da companhia Robert Appleton, incorporada especificamente para esse propósito. Tá? Então eles, na verdade, se associaram a essa companhia para poder realizar esse trabalho editorial. Tá? Enfim, com isso aqui, a gente já tem alguns nomes. Né? Primeiro, a gente já sabe que esse trabalho é antigo, e lá do início do século XX. Né? Teve algumas pessoas aqui envolvidas, a gente sabe que tem um padre da Sociedade de Jesus. Né? Então a gente pode pensar que, ok, esse trabalho parece que tem bastante influência, mas esse textinho aqui da nossa IA não falou mais nada, né? Como que eu posso saber mais coisas a respeito disso, né?
Tenta entrar em outros sites. Então vamos lá no Wikipedia novamente, né? E ver se a gente encontra alguma coisa. Então a gente tem, por exemplo, aqui a parte da história da Enciclopédia Católica, né? A redação da Enciclopédia Católica começou em 1905 sob a supervisão de 5 editores, né? Charles Haberman, o Edward Pace, né? Enfim, aqueles nomes que encontramos ali na IA. Então veja, quem são essas pessoas, né? Charles Haberman é professor de latim e um bibliotecário da faculdade da cidade de Nova York. Opa, que lugar é esse aqui, né? Será que dá pra gente confiar? Vamos dar uma olhada. Bom, então se você pegar e dar uma lida nesse texto aqui a respeito da City College of New York, né, você vai ver que ela foi uma universidade pública, gratuita, fundada lá no século XIX, aqui em 1847, né? Foi um lugar que sustentado pelo governo e que, portanto, tem uma história aí de uma grande influência na parte de pesquisa. Então é um lugar respeitável. Óbvio, pessoal, isso aqui eu estou simplificando, certo? Por quê? Pra você ver mesmo a confiabilidade, você tem que conhecer a história da universidade, né? Então você teria que ler um pouco mais, ver que trabalhos foram feitos ali, que pessoas passaram por ali, né? Qual foi a influência delas, né? Então, mais isso aqui para nós já está sendo suficiente, né? A gente pelo menos pode dizer que, olha, tá, a gente tentou dar uma pesquisadinha para ver que a gente não está pegando informação, sei lá, de uma faculdade particular aí da esquina, né? Ou seja, né? Se a gente voltar aqui na parte da enciclopédia, né? Esse professor aqui que é o Charles Haberman, né? Ele é um sujeito que tem um cargo num lugar importante, né? Então ele provavelmente está fazendo um trabalho sério, né? que merece respeito. Se continuarmos aqui, por exemplo, né, com o Edward Pace, é um padre aparentemente aqui pela foto, né? Olha, ele é professor de filosofia na Catholic University of America, né? Se a gente clicar aqui e entrar, e você der uma lidinha aqui também, você vai verificar que também é um lugar importante, tá? Fundado em 1887, né? Também foi uma universidade, e nesse caso aqui, fundada pela Conferência Episcopal lá dos Estados Unidos, né? Então ela está diretamente relacionada à Igreja Católica e teve aprovação do Papa Leão XIII aqui. Tá? Então, sim, esse lugar aqui não é brincadeira também não. Tá? É um lugar importante que vai dar informações confiáveis para nós. Né? Enfim, o que nós vemos a partir de tudo isso? As pessoas envolvidas no trabalho da Enciclopédia Católica são pessoas respeitáveis. Tá? É o pessoal que está fazendo um trabalho sério ali. Né? Então, sim, podemos muito bem confiar nesse trabalho aqui como fonte para o nosso texto Santo Alberto Magno. Né? Então perceba que às vezes demora um pouquinho, pessoal, né? A gente viu até onde nós fomos, né? Para poder verificar se é bem confiável esse texto sobre Santo Alberto Magno, né? Professor, vai ser sempre assim? Nossa, demorado pra caramba. Gente, às vezes sim, esse é o trabalho da pesquisa. Mas não precisa ser tanto assim, porque se você pega um jeito de, vou pegar essa referência, vou copiar, colar, dar uma lida mais ou menos rápida, mas que pelo menos confirme alguma coisa, você já está fazendo um trabalho bom, né? Você não simplesmente entrou no primeiro link do Google ali e copiou e colou para o seu trabalho, né? Você fez aqui teve uma dedicação para falar, olha, eu vi que esse negócio aqui se baseou num texto, né, de um trabalho que foi feito por gente respeitável, né? De universidades que são reconhecidas, enfim. Isso aqui já me convence de que os autores desse texto aqui na Wikipedia tiveram uma preocupação boa, né, em fazer um texto confiável. E além disso, pessoal, conforme a sua experiência, né, na vida intelectual, né, vai aumentando, você vai agregando, você vai conhecendo os lugares, as revistas que publicam, vai ser uma questão de você bater o olho e já falar que esse negócio eu já confio, né? Então eu não preciso fazer uma pesquisa muito mais aprofundada, né? Esse vídeo ficou um pouquinho maior para mostrar como faz, para vocês não ficarem perdidos, né? Mas confiem, esse processo fique mais rápido. Mas enfim, eu espero que tenha ficado claro a mensagem, tá? Com isso a gente pode ver que nosso texto é confiável, né? E uma outra coisa que é muito, muito boa de se fazer é, depois que você pega tipo a Wikipédia assim, para pegar e ler um pouco, tente a partir das referências, né, continuar a sua pesquisa, né? Não se limita nesse texto aqui, né? Você quer buscar mais informações, ver se sei lá, tô lendo aqui sobre Santo Alberto Magno e tá falando sobre, alquimia, né? Eu quero saber mais a respeito disso. Então vamos pegar uma parte aqui do texto, né? Por exemplo, em seu comentário De Mineralibus, Alberto faz
faz referência ao poder das pedras, mas não elabora sobre o que seria isto. Né? E ele citou a fonte aqui, ó, 18. Então, eu quero saber mais o que Santo Alberto falou a respeito da alquimia e sobre essas pedras aqui, né? Então vai nessa referência 18, ó, e tenta achar, né? Vai que seja, se for um site, for um livro, tenta buscar e ler um pouco mais a respeito daí. É claro que isso aqui é um trabalho bem mais complicado, né? Aqui para o ensino médio fica difícil de se ler, até porque está em inglês. Mas assim, esse é o procedimento, entende? É aqui que a gente tem que tentar se aproximar, né? E com o tempo a gente vai melhorando, vai sendo capaz de ler essas fontes. Mas enfim, tá? Aqui eu vou fechar esse vídeo, já falei bastante, né? Espero que isso possa ajudar vocês a complementar aí nas suas ferramentas de fazer pesquisa para trabalhos, né? Por toda a vida de vocês, né? Então, obrigado aí pela atenção, né? Até a próxima.